Fala pessoal! Hoje eu estou aqui para falar sobre as minhas últimas leituras e o que eu achei de todas elas. Eu acho que eu passei fevereiro e março e um pedaço de abril sem falar sobre os livros que eu li. Muitas coisas aconteceram, eu não consegui voltar aqui. Eu também não li tantos livros assim, coisa da qual eu não me orgulho nada. Mas enfim, esse vídeo finalmente está saindo. E eu tô aqui junto com o meu tablet e o meu Scooby para poder falar para vocês na ordem que as coisas aconteceram, porque eu tento deixar o meu Scooby minimamente organizado sempre que eu posso, pelo bem da minha sanidade mental. Então, eu vou contar para vocês o que eu achei dos últimos livros que eu li, baseado mais ou menos ali na ordem que eu fiz as leituras. Então, eu lembro que em janeiro eu li 5 livros, e aí 5 livros, é isso. E, cara, é muito louco, porque tem livros que eu jurei que eu já tinha falado aqui, mas acho que eu falei em algum vídeo curto no Instagram, ou no TikTok, ou aqui mesmo. Mas, enfim, se eu falei sobre esses livros, eu vou recapitular tudo isso, talvez de uma forma breve, porque tem alguns aqui que eu não consigo dar muita informação sem dar spoiler sobre a história, que é o caso do primeiro livro, que é Fábrica de Vespas. Acho que foi exatamente nele que eu parei as atualizações. Esse livro vai contar a história de um garoto que ele tem algumas tendências à psicopatia. Algumas não, ele tem todas as tendências à psicopatia. E é só até aqui que eu posso contar. E eu só posso dizer que esse livro é incrível. Eu gosto muito de histórias com protagonistas crianças. E eu descobri que eu gosto muito de histórias que o protagonismo da criança fala sobre a saúde mental dela. Mas esse livro é muito além disso. E eu não posso falar mais nada pra vocês, assim. São muitas camadas nessa história, vai muito além. Vai muito além, é só o que eu posso dizer. E aí eu vou fazer algumas comparações paralelas. Se você gostou de O Colecionador, Precisamos Falar sobre Kevin, esse é o livro pra você. Apenas leiam, por favor. Seguimos com Vidas Secas, que foi uma releitura da minha adolescência, claro, e eu tenho feito um esforço aí para encaixar alguns dos clássicos que eu li na minha adolescência por obrigação. Inclusive, eu acho que eu já fiz um vídeo também sobre isso, e foi sensacional, assim. Ter a minha idade e ter relido esse livro foi muito, muito bom. Eu chorei muito no fim do livro, mas enfim, se você pensa em fazer algo parecido, em reler os clássicos que você leu lá na sua adolescência por obrigação, eu sugiro fortemente que você faça isso para você entender se o adulto que você é hoje vai curtir esse texto ou não. Em seguida eu li A Alegria em Ficar de Fora. Gente, esse livro é sensacional. O autor é o André Carvalhal. Cega, né? O autor é o André Carvalhal. E esse livro é sobre as redes sociais e como a gente precisa se afastar de uma forma saudável de tudo isso, desse FOMO enorme que a gente sente. Ele fala não só sobre a experiência dele, mas ele dá alguns dados científicos e ele dá dicas também de como a gente pode fazer outras coisas e priorizar outras coisas. É uma coisa que eu tenho feito muito, inclusive esses dias eu tava me vangloriando de que o meu tempo de tela em rede social, tipo Instagram e TikTok, é mínimo, assim, eu passo menos de 1 hora. Quando eu passo muito, eu passo 1h30. Mas aí eu fui olhar a parte de bem-estar do celular e eu tenho, tipo, de 5 a 9 horas de tela e boa parte desse tempo eu passo no WhatsApp. Então, assim, no dia que eu tô trabalhando, tudo bem, porque o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho pra mim. Mas eu tô de férias neste momento. Então, assim, como assim eu ainda tenho 9 horas de tela? Então, esse livro com certeza é uma leitura que eu vou revisitar nas partes que eu marquei. E em algum momento eu com certeza vou reler tudo que ele contou pra gente aqui nessa edição. Seguimos para Como Matar um Príncipe, que é uma fantasia muito, muito legal de um livro só. Eu gostei muito desse livro porque ele tem coisas diferentes do que as romantasias entregam
hoje em dia. Então a protagonista não é novinha, ela não tá descobrindo o mundo, ela não tá descobrindo poderes. Muito pelo contrário, a protagonista não é protagonista. Ela é a segunda filha de uma família que casou a primeira e a segunda filha com o príncipe do reino vizinho para não desenvolver uma guerra, bom, enfim. E aí o que acontece? Ela vai atrás de como matar o príncipe. O príncipe, no caso, que tá casado com a irmã dela, porque ela tem certeza que esse príncipe é horroroso, e ele realmente é, e que ele vai assassinar a irmã. Então ela vai atrás de uma dama do pó, que é uma espécie de bruxa ali que mora próximo ao cemitério, para conseguir os poderes necessários para poder matar esse príncipe. E aí essa dama do pó tem uma galinha demoníaca, e ela a protagonista, ela cria um cachorro de ossos. E aí tem mais um personagem que elas encontram no meio do caminho. E enfim, está formado o trio que vai em sua jornada aí para poder salvar a sua irmã e matar esse príncipe. É uma fantasia muito legal, onde alguns tópicos fantásticos aqui eu nunca vi em outro livro. Talvez eu também não sou a pessoa que lê muita fantasia, mas, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal foi quando ela vai comprar algum item que ela precisa muito, e aí esse item é mágico e faz ela ver uma coisa que ela precisava ver, ela troca por tempo de vida. Então ela troca ali, ela negocia e ela troca 15 dias de vida pelo negócio que ela precisa comprar. É muito, muito legal. E é uma ambientação muito Tim Burton, assim, parece que o roteiro tá pronto, gente. Adorei a fantasia de um livro só. Me entreteu, gostei muito. A protagonista tem mais de 30 anos, ela já é uma. Os personagens todos são mais velhos, mas a protagonista, ela já tem uma maturidade que não faz aquele roteiro. Eu vou colocar a palavra clichê, mas não é bem isso. Mas aquele roteiro clichê de que a jornada do herói é um adolescente que tá descobrindo o mundo e ele faz várias merdas porque ele é muito jovem. Não, ela sabe raciocinar, ela sabe se autoavaliar e ela sabe escolher as coisas que precisam fazer, e as coisas que dão errado, elas dão errado por outros motivos. Gente, é muito bom, esse livro é muito legal, eu recomendo muito a leitura de Como Matar um Príncipe. E aí, caminhando para os 2 últimos livros que eu li até o final. Coisa de Rico, com certeza, é um dos meus favoritos do ano. Eu já tava querendo ler muito esse livro, porque é um livro que tá na lista de mais vendidos, e é um livro que me despertou curiosidade, e eu achei sensacional. Michel Conforado, ele é antropólogo, e ele vai contar ali como foi tentar se aproximar dos ricos, o que eles fazem, do que se alimentam, como eles vivem, bem assim. E, cara, é um livro sensacional. É um livro que vai mostrar sobre comportamento humano. Inclusive, eu fiz um vídeo no Instagram comparando Coisa de Rico com cultos. Mas calma, não tô dizendo que os ricos são um grande culto. O que eu tô dizendo é sobre o comportamento humano, porque em cultos, um dos tópicos muito importantes que as pessoas, líderes de cultos, usam é fazer você se ver como o de dentro e os outros como o de fora. E os ricos são exatamente assim. Eles, não, talvez de uma forma não tão proposital, mas toda vez que o Michel chegava lá perto ou estava nesse grupo, ele tinha indícios na conversa que deixavam muito claro que ele era um de fora e que eles eram os de dentro. E aí eu fiz essa comparação no Instagram e, cara, muito bom, eu recomendo muito. É um livro para você aprender sobre história, sobre comportamento, sobre dinheiro no Brasil, sobre como a riqueza nesse país influencia na nossa vida ou não influencia na nossa vida. E dá para ir muito além, sabe? Eu quero reler esse livro em outro momento, porque eu tenho certeza que eu não tenho bagagem suficiente para absorver tudo o que ele tem a proporcionar. Então, daqui a um tempo eu vou pegar ele de novo para reler, porque é muito, muito bom. E para finalizar este vídeo, eu ouvi o audiobook de Se Deus Me Chamar Não Vou. E, cara, que livro sensacional. Toda vez que eu vou pra academia, eu procuro ouvir um audiobook. E eu gosto de ouvir um audiobook curto, porque eu consigo terminar rápido. E Se Deus Me Chamar Não Vou vai contar a história de uma pré-adolescente, a Maria Carmen.
ela vai contar ali a vida dela. O livro parece uma espécie de diário, onde ela fala que os pais dela têm uma loja de velhos, ela conta as coisas que ela passa na escola, e eu não vou dar muito spoiler aqui, porque cada capítulo, cada coisa que ela conta é muito bom de saborizar, porque parece, pelo menos pra mim, parece que eu revisitei uma adolescente que eu fui. Isso quer dizer que eu passei as mesmas coisas que a protagonista? Não. Isso quer dizer que a minha linha de raciocínio era muito parecida. E eu achei sensacional como uma adulta, no caso a autora, conseguiu, numa essência tão exata, escrever esse livro. Gente, eu achei sensacional. Aqui, a personagem, pra mim, ela tem uma profundidade, porque os pensamentos que ela tem, as coisas que ela conclui, e as crenças que ela tem, que às vezes não são verdade, mas que ela morre de vergonha, ou que ela tá descobrindo o corpo dela, ou que ela tá descobrindo como as outras pessoas veem ela, a percepção que as pessoas têm dela, não só a mãe e o pai, mas os colegas da escola. Gente, é um dos personagens mais profundos que eu já li. Porque, pra mim, a Maria Carmen existe. E, de certo modo, ela existiu dentro de mim quando eu tinha lá meus 12 anos, sabe? Então, eu achei muito, muito bom. Eu ouvi no audiobook, mas eu com certeza vou comprar esse livro porque eu quero ele aqui pra em algum momento, quando eu for mais velha, reler também. E esses foram os livros que eu li entre fevereiro e março. No momento, eu estou lendo It a Coisa, agora vai, vou desenrolar essa leitura. Eu comecei a ler alguns livros, mas eu tô principalmente lendo um de desenvolvimento muito bom, que chama Acolhendo a Sua Criança Interior, algo assim. Que fala sobre psicologia, sobre trauma, eu adoro um livro com trauma. E muito provavelmente aí no mês de abril eu devo terminar It, vou me impor um desafio aqui de terminar It ainda dentro do mês de abril. Eu já li 300 páginas, então falta aí 700, 800 páginas, acho. 800 páginas. Vou terminar esse livro e eu queria pegar mais uma ficção, mas vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo? E é isso, gente. Essas foram as últimas leituras. Eu tenho gravado um vlog de leitura também de It. Vamos ver como é que vai sair isso aí. E é tudo que eu tenho pra entregar até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.